Olá, boa tarde. O Sul-Marense Zé Louzeiro, roteirista de obras consideradas clássicas do cinema nacional, sendo homenageado em um curta-metragem. E aqui ao meu lado, a cineasta Maria Teresa Soares, que é a direção do documentário. Teresa, boa tarde, bem-vinda ao Resenha. Boa tarde, Tevaldo. Eu que bem? agradeço o convite. Tudo bem. O filme Zé Louzeiro, Depois da Luta, né? Ele tem uma estreia ou tem uma pré-estreia hoje, né? Isso, no cinema, no Cine Praia Grande. Exatamente. Né? Me conta um pouquinho como é que esse pré, né? O que vai ser esse pré hoje lá no Cine Praia Grande, depois qual é o caminho que vocês estão planejando para Zé Louzeiro Depois da Luta? Hoje teremos uma estreia fechada para convidados, às 19 horas, mas amanhã vai ter uma estreia aberta ao público, seguida de debates comigo e com a pesquisadora e argumentista do filme, que é a jornalista Bruna Castelo Branco. E em seguida, mais para frente, dia 10 de junho, ele ficará na mostra competitiva do Festival Guarnicê, a partir das 2 da tarde, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho. E aí, futuramente, a gente vai fazer ainda sessões com escolas. Nós temos a versão com acessibilidade do filme com interpretação de Libras e também audiodescrição. E ele vai continuar esse caminho de inscrições e participações em festivais. Zé Louzeiro Depois da Luta, Teresa, ele nasce como, né? Como é que você cruza com a Bruna, como é que vocês, né, pensam esse projeto, pensam essa ideia, né? Eu trabalhei com a Bruna no Jornal do Estado do Maranhão, né? Editora de Cultura do Jornal do Estado, a Bruna. A gente trabalhou junto lá, tem uma relação muito longa, muito antiga, né, com o falecido Zé Louzeiro. Como é que vocês cruzam esses caminhos, né, dela, da ideia do argumento, do trabalhar, e você para dirigir, para pensar essa obra cinematográfica? Eu conheço a Bruna desde que estudamos juntas na UFMA, no curso de Comunicação Social, antes de eu ir para a Universidade Federal Fluminense, que foi onde eu me formei em cinema. Nós nos conhecemos já há muitos anos e a Bruna sempre teve esse diálogo com o José Louzeiro justamente pelo Caderno de Cultura, que ela é editora, que ela é responsável. O Zé Louzeiro colaborava esporadicamente e ela achava muito impressionante como o José Louzeiro não é conhecido no público maranhense. Eu falava, gente, ele tem tantas obras no cinema, na literatura, ele é um grande jornalista, percorreu os principais jornais do país. E ela se deu conta assim, mas como é que as pessoas não sabem quem é José Louzeiro? Então, ela estava fazendo essa pesquisa ao longo dos anos. Eu não sei datar exatamente quantos anos Bruna pesquisou. Quanto tempo, né, Bruna pesquisou, né? Mas sei que foram vários. E ela queria fazer a biografia dele, lançar como um livro. E aí ela se deu conta da complexidade do trabalho dele. É muita coisa, tanto é que até hoje a gente descobre materiais do Louzeiro, a infinidade, né, de obra que ele deixou. Então, quando saiu o lançamento do edital do audiovisual do Governo do Estado, a Bruna falou, isso dá um filme. Aí ela me convidou, que foi um presente, para dirigir esse projeto. Quer dizer, na verdade, a concepção desse projeto vem da Bruna. Vem da Bruna, ela fez a pesquisa e o argumento. Depois da Luta é um livro de estreia do Louzeiros. É um livro, inclusive, que ele, se não me engano, ele bancou. É um livro de contos, né? Sim. Que é uma coisa de que eu curto muito a literatura, acho que a prosa curta é um negócio super bacana. E aí, como é que foi a percepção, foi a ideia, foi a lampadinha de pegar Depois da Luta e pôr no filme? Porque, na verdade, o filme não é um filme biográfico, né, Teresa? É um filme que vocês faz um recorte, né, de um desses diversos Zé Louzeiros que a gente tem aí, né? Do escritor, do jornalista, né, do romancista, enfim. Como é que chega o Depois da Luta, né, pro título do filme e pro filme, enfim? Esse crédito é todo da Bruna, que a Bruna é pesquisadora, conhece a fundo a obra dele, e ela fez exatamente esse paralelo. É o primeiro filme dele, e aí ela quis homenagear dessa forma. Quer dizer, 58, Depois da Luta foi lançado em 58, se não me engano. Então, 58 para cá são 60 anos, né? Sim. E o filme não teria, a gente conversa depois um pouquinho, o livro não teria esse nome, na verdade, né? Erraram, né, na edição do livro, e a gente vai ver um pouquinho agora, né, se apresentar, se for um pouquinho mais disso, ver o trailer do filme, Zé Louzeiro, Antes da Luta, aqui ao meu lado, a diretora do filme. Solta esse trailer pra gente, rapidinho, vamos lá. Todo mundo tem uma história. Histórias boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu vivi, que vivo.
Eu sou José de Jesus Lozeiro. Era uma pessoa muito reconhecida no mundo dos diretores, até porque ele deu um material muito rico para fazer filmes. Um deles é o próprio Pichote, que hoje é considerado, vamos dizer assim, um clássico. Lozeiro é um homem do povo, no sentido cultural. Eu acho que o Lozeiro tinha muito isso, o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, sabe? Tá. Então, me fala um pouco disso. Vocês fazem um recorte, né, nessa trajetória do Lozeiro, e aí esse recorte é do roteirista, é do ensaísta, é do jornalista? Que recorte que vocês fazem, né, para a produção, para a ideia de Lozeiro depois da luta? A gente se deu conta no processo de pesquisa que já havia um filme realizado aqui no Maranhão sobre a obra dele literária, por ele ter sido membro da Academia Maranhense de Letras. E um outro filme que enfatizava um outro recorte dele. Então a gente decidiu homenagear a carreira dele de cinema, porque o roteirista nunca é colocado, como eu posso falar, em evidência. Não aparece. Não né? aparece. Então a gente quis mostrar essa faceta dele de roteirista, da importância dele dentro do cinema brasileiro, porque ele roteirizou obras muito importantes. Obras que são fundamentais e que ficaram no cinema nacional. Assim, a gente já falar daqui a pouquinho, aparecem algumas delas, né? O Homem da Capa Preta aparece, Lúcio Flávio, né? A Agonia, Pichote, são clássicos, as pessoas, né, já depararam isso, ou na literatura, ou no cinema, também no cinema com mais facilidade até, né? Porque são obras que, né, além do cinema, passaram em TV, passaram, enfim, umas viraram minisséries, uma série de coisas e tal. E a gente conversava ainda há pouco, só para ilustrar um pouco da história do Lozeiro, a gente está na Cambônia, essa da difusora, né, onde tem o Resenha, e ele passa a infância aqui, na época chamado Camboa do Mato, né, quer dizer, então a gente está num bairro onde, né, Zé Lozeiro passou a infância e cresceu, enfim, descobriu a literatura nesse processo. E o filme é o quê? O filme são personagens, são amigos, são colaboradores, são diretores. Quem que vocês ouviram para montar esse universo do Lozeiro depois da luta? Isso foi um desafio, de certa forma, porque infelizmente nós perdemos alguns personagens que faleceram no processo, como é o caso do Hector Babenco, outros convidados que nós tínhamos listado. A gente quis inserir o espectador para entender de onde José Lozeiro veio. Ele sempre eu estou muito saudosista da Camboa do Mato. Camboa do Mato, quando José Lozeiro nasce, é uma periferia bem humilde. Então ele foi uma pessoa que a gente quis mostrar que realmente passou por muita necessidade, que não tinha essa instrução, que foi muito o esforço dele, realmente o talento e o esforço que fez com que ele trilhasse esse caminho. Então a gente coloca, além dos cineastas, os diretores que nos disponibilizaram, com muita gentileza, a fala deles, que é o caso do Sérgio Rezende, o José Joffili e o Jorge Duran, que é co-roteirista dele. A gente não pôde contar, como eu havia dito, com o Hector Babenco. A família foi muito prestativa, a produtora dele, a HB. Mas a gente quis trazer também amigos da infância. Tem o Benedito Buzá, que é o presidente da Academia Maranhense de Letras, que também era amigo. Então, e a Edinalva, que é amiga também, que trabalhou muito na divulgação das obras dele, que estará aqui presente. A gente, só para situar um pouquinho, e a gente fala, você fala bem da Camboa do Mato, ele lembra disso, que é o bairro da Camboa hoje. Quer dizer, o Lozeiro, ele contava, o Zé Lozeiro, ele contava que ele descobriu a literatura, ali, acho que 11 para 12 anos e tal, numa relação, digamos, de conflito com o pai, né? Com certeza. Ele dizia que o pai tinha ele, digamos, na vagabundagem, na vadiagem, então o pai pergunta um dia o que ele podia fazer para ele estudar, né? Aí ele disse que ele conta que ele fala, me faz aqui nessa casa, me faz um quarto, né, uma mesa, que eu vou estudar, né? Quer dizer, o menino que vivia na rua, né, que andava na rua, que jogava na rua, que brincava na rua, enfim, com boa parte da infância do maranhense normal, de periferia. E aí ele disse que numa quinta-feira esse quarto está pronto, ele se enfurna no quarto,
né? E de lá não sai mais para absolutamente nada, né? O mundo livre é o mundo de qual ele descobre e tal. Essa historinha, de fato, é a vida dele toda, né, Ana Teresa, assim, Maria Teresa. O livro, a literatura é uma coisa que está na vida do Louzeiro o tempo inteiro, né? É interessante que você fala dessa infância dele. Quando a gente cruza os dados, por exemplo, de Poema Sujo, de Ferreira Goulart, com alguns relatos de José Louzeiro, a gente via que eles tinham amigos em comum, que tiveram uma infância mais próxima. E o pai do José Louzeiro era pedreiro. Isso. Então, o José Louzeiro, ele tinha uma Bíblia em casa, que era o que ele lia para o pai dele. Então, ele é matriculado no famoso Colégio São Luís, que é essa escola que rendeu grandes nomes aí da literatura, da política. Nauro Machado, entre outros. Exato. E ele conhece uma pessoa que transforma muito a vida dele, que é a Maria Freitas, a professora Maria Freitas, que é a mãe da Marita, que nós temos a fala da Marita no filme, que ela ajuda muito o José Louzeiro. Então, ao invés das crianças que iam domingo jogar bola, por exemplo, na rua ou iam para a praia, o José Louzeiro, muito apaixonado pela literatura, ele começa a fazer recortes de papel, anota palavras que ele não conhece para ir na casa da Maria Freitas de domingo, pesquisar no dicionário dela. Uma coisa assim que hoje em dia a gente acha impensável com internet, com acessibilidade. Com Google, com não sei o que tem, uma série de dicionários online. Dicionários online, né? Ele fazia todo esse esforço, porque ele era muito realmente apaixonado pelo que fazia. Tem algum fragmento, alguma parte, por exemplo, desse viés jornalístico? Quer dizer, se falou da Escola São Luís, lembrado de São Luís, caso a memória não me traia, acho que o professor Luiz Rego faz uma carta, né? Ele é aluno, né, isso, do Luiz Rego, ele faz uma carta, pede que o Zé Louzeiro leve essa carta ao Jornal Imparcial, que na época funcionava ali no centro, né, próximo à Praça João Lisboa, lá para Cotilha. E essa carta, na verdade, ela é um pedido, né, de emprego de menor aprendiz, né? Exatamente. Para o Zé Louzeiro, né? Quer dizer assim... Foi um outro peso muito importante. Personagem que... Luiz Rego, com certeza. Foi a primeira porta que se abriu para o José Louzeiro, jornalista. Jornal Imparcial, que acabou de fazer 90 anos, né? Quer dizer, onde o Zé Louzeiro começou como... Acho que revisor, agora eu não lembro bem como é que história é isso, quer dizer... Copydesk? Copydesk, uma coisa nesse sentido, né? Muito parecido com isso e tal. Quer dizer... e esse personagem, na verdade, é que a gente, de fato, desconhecia, né? Quer dizer, que o grande público, a grande boa parte do maranhense não conhece, não identifica como tal, né? É verdade. E aí foi esse olhar que Bruna foi pescar, foi trazer, que aí vocês, conversando, surgiu a ideia do documentário. Isso, e foi um processo muito difícil, porque a gente tem muito material captado para transformar em 15 minutos. Isso foi bastante difícil. Quanto tempo vocês têm de horas de material captado, Tereza? 3 horas e meia, mais ou menos. 3 horas e meia. O documentário tem 15 minutos. Só tem 15 minutos. É muito difícil. Mas tem 15 minutos por conta do edital que vocês estavam participando, né? Quer dizer, do modelo edital que porque a gente está dentro do edital da categoria de curtas-metragens. Bacana. Tereza, a gente vai ao primeiro intervalo e na volta a gente vai relembrar um pouquinho. A gente pode até recomeçar revendo parte do trailer para a gente falar dos personagens que aparecem ali, por exemplo, né, que são fundamentais nessa trajetória cinematográfica do Zé Louzeiro. No primeiro intervalo do Resenha, aqui ao vivo na Difusora, a gente vai um rápido intervalo e voltamos já. Então, de volta aqui com o programa Resenha, ao vivo na TV Difusora. Ao meu lado, a cineasta Maria Teresa Soares, diretora do documentário Zé Louzeiro, depois da luta. Né? Eu estou com a cabeça o tempo todo antes da luta. Né? Não sei porque não foi antes da luta, como ele imaginava que fosse o primeiro livro de contos, lançado em 58. Mas eu queria ver de novo, vamos rever o trailer do filme, né? Que tem estreia amanhã para o público. Boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu vivi, que vivo. Eu sou José de Jesus Louzeiro. Era uma pessoa muito reconhecida no mundo dos diretores, até porque ele deu um material muito rico para fazer filmes. Um deles é o próprio Pichote,
que hoje é considerado, vamos dizer assim, um clássico. Lozeiro é um homem do povo, no sentido cultural. E eu acho que o Lozeiro tinha muito isso, o cheiro da rua, o cheiro das pessoas, sabe? Então, Tereza, vamos começar aí pelo final do trailer. Tem esse personagem, né, do filme que é o Sérgio Rezende, né, diretor de uma série de obras, né, também importantes na filmografia brasileira. O Sérgio dirige O Homem da Capa Preta com Zé Wilker, né, a gente deve ter um pedacinho do trailer, depois te mostro também se tiver, viu? E o Lozeiro é roteirista desse filme, né? Sim. O que o Sérgio conta do Lozeiro assim, não vamos também fazer spoiler do filme, porque não, é bem mas spoiler. Não vamos fazer spoiler não, mas e aí, como é que a gente... É muito interessante estar no filme, ele contando como é que se dá esse momento que ele percebe assim, não, peraí, olha só, surgiu essa história, e essa história é interessante. Esquece o outro projeto deles, eles partem para fazer a história de Tenório Cavalcante, que é o Homem da Capa Preta, que era um político bem icônico. É um filme muito forte, inclusive, né? Porque é um filme que passa no Nordeste, um personagem fundamental. Se brinca muito com esse filme depois no Brasil. Outro personagem da política brasileira, que seria Antônio Carlos Magalhães, quer dizer, de certo modo, tem a ver com essa coisa do coronel na política nordestina, né? Na política brasileira. Quando estiver no ponto, a gente podia dar uma olhadinha no trailer, no trecho, né? Do Homem da Capa Preta. E ali, entre o Jorge Duran, que é corretorista, tal, de outros filmes com o Lozeiro, aparece uma cena legal, que é uma cena do Luiz Flávio Passeio da Agonia, né, com o Reginaldo Farias, que quem dirigiu esse filme foi Hector Babenco, né? Tem uma historinha legal do Lozeiro com o Babenco, que esse filme não era pro Babenco, né? Esse era filme do Roberto Farias. É do Roberto Farias. Que faleceu agora recentemente, Exatamente. Bem recentemente. Irmão do Reginaldo, irmão que é o do Reginaldo, protagonista. Que é o protagonista. E aí, esse filme tinha sido conversado, esse roteiro tinha sido conversado com o Roberto para fazer, mas parece que o Roberto fazer uma viagem, né? E aí, né, o Hector aparece, né, e o Lozeiro queria também grana, dinheiro, jornalista, né? Nos anos 70 no Rio de Janeiro, no país, imagina. Hoje ganha mal, né? Imagina nos anos 70 ganhar um pouquinho mais ainda. Mas vamos dar uma olhadinha no Homem da Capa Preta, que o Sérgio aparece, o diretor do filme aparece aí está no filme da Tereza. É isso. Do lado deles só existia este homem. Um homem que não tinha medo. Sua coragem lhe deu o poder e o povo elegeu seu vingador. Tenório Cavalcante é o Homem da Capa Preta. Vocês querem ficar? Viva Tenório! Pois vão ficar! O Homem da Capa Preta. Era preciso deter o poder de Tenório a qualquer custo. No auge da perseguição, a violência explodiu em sua própria casa. Então, esse é outro trecho, né, de um filme também que é fundamental na filmografia nacional e que é fundamental para compreender um pouco do que é o Lozeiro, né, Zé Lozeiro como roteirista, como escritor, enfim. Mas tem uma outra coisa que é fundamental e que não foi para o cinema, né, por conta do falecimento do Zé Lozeiro no ano passado, dezembro do ano passado, Isso. que tem a ver com a data de hoje. Explica para quem nos assiste o que é essa data, que obra é essa, que é fundamental também, é uma obra muito importante na vida do Zé Lozeiro. E a gente tem aí a imagem da última capa, né, do livro, e acho que a última edição, né? A última edição e uma das edições aí pelo meio, enfim. Mas fala um pouquinho pra gente, Tereza, por que a escolha também de hoje, 18 de maio, né, pro lançamento do filme aqui em São Luís. 18 de maio é o dia do combate à violência sexual contra criança e adolescente. É uma data muito emblemática, que ela ficou destacada, ela entrou em destaque a partir dessa denúncia do assassinato de uma garota do Espírito Santo, em Vitória, chamada Araceli Crespo. Foi um crime muito violento,
e contra uma criança, e que se tornou o livro Araceli, Meu Amor, que infelizmente não chegou a virar filme, mas é uma denúncia muito séria, muito grave, e tem uma questão que eu gosto de destacar dentro da obra do Lozeiro, é que as questões continuam atuais, todas elas. Todas elas. Todas elas, é impressionante. Todas elas. Quer dizer, o caso da Araceli é um exemplo típico disso, quer dizer, por conta disso, por conta desse livro, né, desse romance-reportagem, que tem a data de hoje como uma data, né, importante na luta contra a violência contra adolescentes, enfim. O livro, na verdade, ele tinha uma ideia de fazer do livro um filme. Isso vocês também tratam, lidam um pouco com isso, ou isso não apareceu para vocês? Como é que você tem, que informações você teria desse processo, desse projeto? Essa parte a gente captou, mas a gente não colocou no filme, não coube ainda. Mas a gente pesquisou sim sobre um pouco dessa frustração do Lozeiro não ter visto ele no filme. Se a gente puder pôr as capas, é legal para as pessoas visualizarem, entenderem, quer dizer, uma é recente, uma edição é recente até, a gente pode rever nas livrarias, olha lá. Essa é a capa anterior, essa é a primeira. O Araceli, Meu Amor é um livro que muita gente conhece, associa o José Lozeiro a esse livro. Ele teve várias edições. Isso, uma das primeiras edições, mostra a capa mais recente, que é a última edição, a capa é essa que a gente pode ver agora, que é essa. Isso, exato. Né? Editora Prumo, então assim, quem interessar, quem quiser, tem aqui livrarias locais, né? Dá para encontrar esse livro, é possível encontrar esse livro. Tá um livro muito interessante, muito importante. O Zé, ele tem uma coisa que é importante também na literatura, que é o romance-reportagem, que assim, ele é o fundador disso no Brasil. Ele é o pioneiro. Né? Ele é pioneiro desse modo de escrever, de fazer literatura no país. Quer dizer, por mais de 50 obras, 50 livros, né? Sim. Que o Lozeiro escreveu. E me fala uma coisa, vocês conseguiram trazer o Lozeiro para São Luís? Tinham ideia de filmar com ele aqui, não conseguiu? O estado de saúde do Zé pediu que ele viesse, como é que foi um pouco disso aí? Foi exatamente isso, a gente queria trazê-lo, mas ele estava com a saúde muito debilitada. Ele era portador de diabetes, já na idade de 84 anos, a gente optou por não fazer com que ele tivesse esse esforço de vir para cá, então nós fomos em busca dele. Mas isso em algum momento foi um desejo dele, Tereza, assim, ele pensou em fazer parte disso no Maranhão, é uma ideia de vocês, né, enquanto diretor, ou então o Bruno enquanto co-roteirista, enfim, qual foi a ideia, como é que surgiu essa possibilidade de trazer o Zé Lozeiro para São Luís, enfim, como é que ele ficou depois disso? Não dá para ir? Como é que foi essa decisão? Quem decide não trazer para cá o Zé Lozeiro? Como é que foi isso? A gente falou com os cuidadores dele. Certo. E aí a gente viu que era melhor fazer lá. Para ele, assim, a gente percebeu que não fazia tanta diferença. Tanta diferença, né? Ele já tem um outro filme aqui vinculado à Academia Maranhense de Letras, que ele estava aqui, presente. Quem vocês, assim, quem mais a gente vai encontrar no filme, que são personagens que as pessoas não conhecem, são desconhecidos de boa parte das pessoas, que não estão aí no establishment, né? Que não estão na academia, que não estão não sei aonde e tal. Tem algum personagem muito interessante, muito legal, do amigo Zé Lozeiro, assim, que a gente pode destacar rapidinho no filme? Lembrei de alguém, assim, um nome que é legal? Quem que a gente pode... Além do Benedito Buzar, que eu falei que é da Academia Maranhense, tem a Marita Freitas, que é amiga de infância, que vai falar um pouco da situação dele, do lado muito pessoal. A Edinalva Tavares, que é a antiga companheira, que foi uma pessoa que ajudou muito na divulgação. E aí no processo no Rio de Janeiro, a gente se deu conta que eu conhecia um produtor, que é o Roberto Mendes, que ia fazer o derradeiro filme, digamos assim, que era um filme sobre a Ângela Diniz, que não conseguiu captar patrocínio. Então, bacana. A gente vai mais no intervalo, converso hoje no Resenha, ouviu uma TV Difusora, com Maria Tereza Soares, diretora do filme Zé Lozeiro, Depois da Luta. A gente vai um rápido intervalo e voltamos já. Então, de volta com o programa Resenha, aqui ao meu lado, Maria Tereza Soares, diretora do documentário, do filme Zé Lozeiro, Depois da Luta, que tem estreia hoje, às 19 horas no Cine Praia Grande, e amanhã uma estreia aberta para o público, também no Cine Praia Grande, no Nodilo, no bairro da Praia Grande, aqui no centro da cidade. Às 18 horas, amanhã. Amanhã às 18 horas. Hoje às 19 e amanhã, hoje só para convidados às 19 e amanhã às 18. Aberto.
Gratuito, né? Amanhã. Gratuito, com debate comigo e com a Bruna. Então pronto, amanhã além de assistir o filme, tem um bate-papo depois, uma boa conversa com Maria Tereza e com a Bruna Castelo Branco, que pensou, definiu o argumento do filme, pesquisadora e contribui com isso. Agora, assim, já falou muito de Zé Luzeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória, sabe? Como é que você foi parar no cinema, como é que isso chegou, né, depois da UFMA, chegou até a tua carreira, a tua ideia de o que você anda fazendo além de Zé Luzeiro, né, depois da luta. Eu decidi fazer cinema ainda no colégio. Na época, em 2000, quando eu termino o segundo grau, existiam apenas 3 universidades públicas com curso de cinema, que era a Universidade Federal Fluminense, a USP e a UNB. Então, eu optei para a UF, Universidade Federal Fluminense, mas houve um certo receio da minha família. E aí eu me envolvo com os colegas cineastas, como Francisco Colombo, o Fábio Azevedo, o Breno Ferreira. E o Colombo me chama assim: Tereza, a gente está tentando reativar a BD. Aí eu falo: mas como assim? A BD é a Associação Brasileira de Documentaristas, tem sessões em cada estado, que já tem aí mais de 40 anos nas costas. E ele me chama para esse desafio. Aí eu fui eleita por 2 mandatos, fiquei em 2002 e 2003, à frente da BD. Isso no início dos anos 2000, lá atrás, né? Quando a gente não tinha absolutamente nenhum respaldo de aparelhagem cultural que desse suporte financeiro ao fomento do cinema. A gente ainda está muito precário. Tem quase nada, né, Tereza? Não tem quase nada. A gente acredita que torce para que ocorra essa continuidade do edital. E então eu estudo durante 4 semestres na Universidade Federal do Maranhão, faço a prova para a Universidade Federal Fluminense, eu passei em primeiro lugar e meus pais não puderam dizer não. Porque foi uma prova muito específica de história do cinema brasileiro, foi uma prova bem exigente de história da arte. E aí eu ingresso no Rio em 2003, segundo semestre. Nesse decorrer aí eu peguei 3 greves das universidades federais. Depois, já no último semestre da UF, eu fiz estágio na Agência Nacional de Cinema. Anteriormente eu fiz estágio numa produtora que fechou, lá no Rio de Janeiro. E aí quando eu estou na Ancine, surge a oportunidade de fazer um intercâmbio na École na França, Nationale Supérieure Louis Lumière, que é a escola fundada pelo Louis Lumière, que foi esse grande patenteador do cinema na França. E é uma escola voltada para a fotografia de cinema, que era a área que eu seguia. Você queria trabalhar com fotografia? Queria trabalhar, mas depois de muito tempo você se dá conta como é complicado trabalhar no cinema no Brasil, especificamente ser mulher na condição de cineasta, na equipe que é mais predominantemente masculina, que é a de fotografia. Eu acredito que seja em torno ainda, infelizmente, de 5% apenas de mulheres nessas equipes. Quando sobe o crédito, basicamente é fotógrafo, assistente de câmera, maquinária e elétrica, que são os 3 pilares da fotografia de cinema, predominantemente masculino. Masculino, né? Você vai, é evidente que, quer dizer, o lançamento hoje de Zé Luzeiro, depois da luta, tem aí todo um caminho para o filme trilhar, festivais, você participou de um festival no Paraná, tem o Guarnicê. Você segue isso ou, paralelamente a isso, algum trabalho já de novo para cinema que você vai fazer nesse caminhar aí, nessa largada de Zé Luzeiro? Eu ainda não tenho nenhum projeto próximo para cinema. Eu estou com um projeto dentro da TV Assembleia, que eu apresento da comunicação da Assembleia, que eu estou à frente de um programa juntamente com a jornalista Márcia Carvalho, chamado Hora Cultural, na rádio online da Assembleia, que é divulgado ali ao vivo, dias de sexta-feira, exatamente. Ah, legal, bacana. De 17 horas às 18, então fica convite também para os colegas. Legal, bacana, bacana. Mas assim, filme, alguma coisa pensada, não, né? Não. Quer dizer, profissionalmente hoje você está na TV Assembleia, isso, né? E aí com um programa, né, linkado perto desse porque eu também acabei de terminar um mestrado, então eu estou dedicando esse tempo para o programa
e pro filme. E pro filme. Tereza, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço Tá? imensamente. Muito boa sorte, então assim, uma boa trajetória para Zé Luzeiro. Muito obrigada. Da luta, tá? Para você, para Bruna, né? E parabéns pelo filme e sucesso. A gente agradece o nome da equipe e o espaço também de divulgação. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu volto para segunda-feira, depois do programa Zé Cirilo, às 13h45. O programa de hoje está disponível daqui a pouco no portal ma10.com.br. Um ótimo fim de semana para vocês. Tchau. Até segunda. Valeu. Todo mundo tem uma história. Histórias boas, ruins, péssimas e lindas. Eu tenho uma boa experiência de cada coisa que eu